Olá, pessoal, aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade nas nossas aulas anteriores, nas quais nós estamos discutindo sobre a questão da globalização e a educação. Globalização e processos educativos. Globalização e políticas educacionais. Na aula anterior, nós fechamos a aula anterior falando que a globalização ela interfere diretamente no nosso dia a dia, mesmo quando nós não percebemos. Como assim, professor? Da seguinte maneira, vamos lembrar, a globalização exige a capacitação de profissionais polivalentes. A globalização ela exige o preparo de sujeitos para o mercado estável. A globalização ela exige o desenvolvimento de habilidades no trabalhador e que ele seja flexível e adaptado a mudanças, que este novo trabalhador ele seja preparado para o campo de trabalho e que ele também esteja adequado a um mercado que muda, a um mercado que exige que o trabalhador ele seja flexível e adaptado ao mercado de trabalho no qual a ideia de trabalho em equipe se realiza. E, além disso, precisamos lembrar que, dentro dessa nova conjuntura, cresce a importância da produção intensiva de capital. Isso quer dizer que, neste momento, é preciso perceber que o próprio valor à economia, à produção e ao consumo também se faz presente. E quando nós que trabalhamos e nós que também consumimos e vemos a necessidade de consumirmos cada vez mais, essa necessidade, essa ideia, nada mais é do que um reflexo da globalização dirigindo o nosso comportamento, os nossos valores e a resposta que damos à oferta de produtos e serviços no nosso cotidiano. A partir daí, então, nós vamos trabalhar agora nessa videoaula sobre a influência da globalização nas políticas educacionais. E, quanto a isso, a primeira questão que nós precisamos aqui citar é que a globalização ela interfere nos processos educacionais ou nas políticas públicas educacionais na medida em que a globalização ela impõe a necessidade imperiosa dos sistemas educacionais de cada país estabelecerem parâmetros de análise, parâmetros de avaliação do seu sistema educacional. Isso, então, nós lembramos, por exemplo, uma das questões é a questão do ENAD. O ENAD é um exemplo de um processo avaliativo no qual os alunos dos mais variados cursos de ensino superior do Brasil passam por um processo avaliativo. Através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o MEC ele toma ciência de como anda a qualidade das ofertas de ensino superior em todo o Brasil. É claro que o ENAD ele contribui para o gerenciamento da qualidade da educação no Brasil, mas enquanto esses valores são apresentados, essas notas são apresentadas para o MEC, outros países, outros grupos econômicos, eles tomam também ciência a respeito da qualidade da educação no Brasil. E isso tem alguma interferência, isso tem algum valor relacionado à globalização, ao capitalismo, à economia? Certamente que sim, gente. Aí tu dizes, em que aspectos, professor? Ora, no aspecto de que, quanto o país mais fundamentado, mais desenvolvido na educação, este país ele tem de ser também um país mais bem preparado para um novo mundo tecnológico de desenvolvimento científico, no qual o capital, o mercado, a indústria pode ter nessa educação todos os fundamentos do seu desenvolvimento. Portanto, na medida em que um país ele se torna cada vez mais um país comprometido com os sistemas educacionais e com a qualidade do ensino,
é claro que esse país também se torna um local de investimento do capital, do mercado, porque percebe que aquela instituição ou que aquela sociedade, que aquele país, ele está adequado, ele está ajustado às novas demandas de um capitalismo que necessariamente exige que as sociedades elas sejam sociedades acostumadas com a ciência, com a tecnologia. Porque são essas sociedades, observem, são essas sociedades nas quais a ciência e a tecnologia se fazem presentes, nos quais a população ela tem conhecimento de que existem artefatos tecnológicos, que existem novas tecnologias, novos bens de consumo, né? E que podem ser adquiridos, é essa sociedade que vai ser exatamente o nicho no qual o capitalismo e o mercado vai enviar os seus produtos para serem vendidos. E, além disso, são nessas sociedades, são nesses países que os grandes conglomerados econômicos, que as empresas vão mandar os seus funcionários ou vão construir as suas empresas para mandar os seus produtos para outros países. Se não existe qualificação para o campo de trabalho, se não existe qualificação técnica, dificilmente uma grande empresa vai mandar os seus funcionários ou vai construir a sua empresa ou uma indústria em países que não têm o mínimo de qualificação para o campo de trabalho, o mínimo de qualificação para mexer com as novas tecnologias, visto que hoje as grandes indústrias, o padrão das grandes indústrias que produzem produtos e serviços, que produzem tecnologia, necessariamente eles precisam, obrigatoriamente, existe a demanda de profissionais qualificados para trabalhar com novas tecnologias, com mecatrônica e outras áreas do conhecimento que demanda obrigatoriamente que essas pessoas que vão ser agregadas nesse novo campo de trabalho tenham conhecimentos específicos e científicos sobre aquela área a ser produzida. Portanto, quando nós pensamos em ENAD, nós estamos pensando numa estratégia do MEC para procurar saber como é que anda a qualidade do ensino superior no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, os dados levantados, os dados estatísticos levantados, a nota de cada região, a nota de cada curso, também é contemplada e analisada por outros grupos nacionais e internacionais. Além dessas avaliações que nós encontramos, certo? Aqui no Brasil, nós também temos, entre eles, por exemplo, o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. É um estudo comparativo realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos. Ou seja, no Brasil, geralmente, em média, em todos os países, os 15 anos, 15 a 17 anos, é o período de formação daquilo que nós chamamos de educação básica. Pois bem, aqui, através do PISA, enquanto Programa Internacional de Avaliação, certo? Os países, os economistas, eles têm dados estatísticos que apontam exatamente como anda cada país no seu desenvolvimento educacional. Se naquele país as pessoas conhecem tecnologia, se naquele país existe um bom desenvolvimento do conhecimento ligado à ciência, à matemática e assim por diante. Vejam, então, por exemplo, esses dados estatísticos que nós encontramos aqui, e nós, em uma pesquisa, nós vamos ver que o Brasil, de 2006 a 2018, vejo aqui, leitura, a pontuação do Brasil foi de 393, subiu 412 e foi até 413, em 2018. Quando nós vemos a questão da matemática, nós percebemos, Brasil, 2006, 370,
Brasil 2018, 384. E quando nós falamos de ciências, Brasil 390 em 2006, foi para 404 em 2018. Observem a nota, né, que esses dados nos apresentam, certo? Considerando o seguinte, que nesses últimos anos, só em 2018, vamos pensar aqui, em 2018, a nota do Brasil foi 37,954, enquanto que outros países, como a Estônia, a Polônia, né, países como o Canadá, Coreia do Sul, Macau, na China, olha a nota desses países. Olha o Brasil. 2018. Aparentemente apenas um número, não é? Mas esses números, eles apontam para a qualidade da educação do Brasil, pelo menos durante esses 15 últimos anos. Esses 15 últimos anos, no qual o Brasil foi administrado politicamente, apontam exatamente o tipo de educação ou a qualidade da educação que foi gerada durante esses últimos 15 anos, aliás, de 2018 para trás. De 2018 para trás. Então, aqueles que tiveram na responsabilidade de gerir a educação no Brasil geraram esse resultado. Isso mostra que as políticas públicas educacionais no Brasil durante esses 15 anos, até 2018, não foram, pelo menos, bem administrados, bem geridos em termos de resultados, porque esse foi o resultado adquirido ou alcançado, certo? E isso é interessante nós percebermos, porque o PISA ele visa a observação, ele visa a análise desses dados ligados à educação, mas eles querem saber esse número, eles querem saber essa informação porque eles têm interesses econômicos, que de si mesmo não é uma coisa ruim. Porque vamos pensar o seguinte, qual é o futuro econômico de um país que não desenvolveu adequadamente o conhecimento em matemática, em leitura, em ciências? Um país que durante 15 anos, alcançou o patamar, um dos patamares mais baixos da educação internacional, gente, é um país que tem a sua estrutura social, a sua estrutura econômica, a sua estrutura política, que também tem no desenvolvimento científico, tem a sua análise da realidade comprometidos. Porque um país que tem dificuldades seríssimas na leitura, vejam, apenas na leitura, não estou falando nem da interpretação de mundo, nem no letramento. Esse país, ele é visto, ou ele deve ser interpretado, como que é composto de pessoas que têm dificuldades seríssimas de ler o mundo social. E ter uma visão crítica das coisas que ocorrem ao seu redor. Portanto, observem que aqui não temos apenas um número qualquer. Nós temos um número que aponta para o fato de que a sociedade brasileira, a partir desses parâmetros, ou a partir dessa qualidade da educação que foi alcançada até 2018, o futuro do Brasil está comprometido, foi comprometido durante 15 anos por um sistema educacional, por políticas públicas que não foram eficazes. Por pessoas que administraram o poder político, que tiveram o poder político para mudar a educação no Brasil, que tiveram o poder econômico para mudar a educação no Brasil, mas, infelizmente, produziram um índice estatístico de nota, de qualidade, quantitativo, mas também aponta para o aspecto qualitativo, um número pífio. E o que certamente comprometeu em muito o futuro do Brasil, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto científico e quanto também no aspecto social, gente. Porque a partir dessa sociedade que tem déficits educacionais, que os aspectos sociais vão também sofrer as consequências negativas do desemprego, da violência,
da fome e assim por diante. Então, esse programa internacional, ele aponta para os países em que nível de educacional eles se encontram em comparação com outros países e o que eles precisam mudar. É claro que na medida em que esse parâmetro de análise ele é apresentado de 3 em 3 anos, isso gera louvores por parte de alguns países, como que dizendo, nós avançamos, nós desenvolvemos, nós crescemos, mas, por outro lado, gera um constrangimento para aqueles que estão no poder, ou deveria gerar um constrangimento. Porque, a partir daí, pelos dados do PISA, fica notório para todas as partes interessadas que determinado país ele investe ou não em educação, se aquele país possui ou não políticas educacionais eficazes. E aí eu coloquei duas coisas aqui, observem, duas coisas. O investimento e a eficácia. Porque são políticas públicas. Duas formas de investir em educação. Aqueles que estão no poder, eles podem investir politicamente, digo, financeiramente, dispensando, colocando à disposição dos sistemas educacionais recursos financeiros, mas também aqueles que estão no poder, eles também podem melhor administrar esses recursos, a fim de que o dinheiro que é dispensado para determinado programa educacional, esse dinheiro possa ser utilizado tão adequadamente que possa produzir os efeitos positivos, eficazes do investimento em educação. Portanto, não basta apenas investir em educação. Não basta apenas mandar dinheiro para as escolas. Não basta apenas mandar dinheiro para as universidades. Coisa que é tão importante. Observem, recursos financeiros são tão importantes, mas tão importante quanto liberar recursos é averiguar, através de uma estrutura de gestão educacional, administrar, gerir, para que esses recursos cheguem exatamente onde tem que chegar, para que as políticas públicas elas possam produzir o efeito positivo, que é o aluno aprender a matemática, o português, a leitura, a interpretação do mundo e assim por diante. Então, aqui nós temos, diante de nós, um parâmetro de análise da educação, da nossa educação nacional, que foi colocado para o mundo todo. Como que dizendo, vocês querem saber o que foi a educação no Brasil de 2018 para trás, durante 15 anos? Olha o índice do PISA. Foi isso que os nossos governantes fizeram com o país chamado Brasil. Eles ficou em uma escala de valores de análise lá embaixo, entre os países que menos desenvolveram a educação durante esses 15 anos. É o que o PISA vai indicar para nós. E isso, enquanto globalização, é um dado que todos os países, todas as indústrias, todos os conglomerados econômicos, todos os investidores que estão procurando países para investir seu dinheiro, vão utilizar desse parâmetro e vai dizer: o Brasil não está investindo em tecnologia, o Brasil não está investindo em ciência. Durante esses 15 últimos anos, até 2018, o Brasil não se desenvolveu tecnologicamente, não se desenvolveu na educação. Portanto, possivelmente, esse país não é um país com o qual nós devemos investir, porque as projeções para o futuro não é uma projeção adequada, visto que a sua população não está educada. E quando os políticos percebem isso, ou os nossos governantes percebem isso, então eles têm que mudar as políticas educacionais, eles têm que otimizar o uso dos recursos, eles têm que reorganizar a estrutura educacional para tentar mudar esse quadro. E é isso que nós esperamos daqui para frente, que a partir dessa última avaliação do PISA, que novas políticas educacionais sejam realizadas, a fim de que o Brasil possa ter uma linha ascendente de qualidade educacional, visto que aqueles que estiveram no poder durante esses últimos 15 a 17 anos, não realizaram o trabalho que deveriam realizar como pessoas comprometidas com a qualidade
do ensino no Brasil. E isso eu estou dizendo a partir de dados estatísticos oficiais que apontam para esse declínio enorme da educação no Brasil durante esses anos. Além disso, nós precisamos perceber também que a globalização ela também interfere dentro dos processos educacionais. Em que sentido? Né? No sentido que a globalização, enquanto sistema, enquanto estrutura, enquanto apontamento de interesses, os mais diversos do capitalismo, essa globalização ela tem interesse, ela aponta nos encontros, nas conferências, sobre a necessidade de uma educação voltada para o campo de trabalho. Nesse sentido, é muito comum vincular a educação tecnicista à globalização. Em que sentido, professor? No sentido de que, em muitos sistemas educacionais, em muitas estruturas educacionais, em muitas oportunidades de ensino, os alunos eles são ensinados a tão somente a se qualificar para o campo de trabalho e não terem uma visão crítica do mundo. Nesse sentido, observe a charge aí ao lado, né, no nosso canto direito, você vai perceber os alunos em uma linha em série, o professor simplesmente com uma chave de boca, abrindo a cabeça da criança e fazendo os ajustes necessários ao mercado, para que esse aluno saia do sistema educacional habilitado e qualificado para ser uma peça numa máquina fria, que é o sistema econômico. É claro que isso ocorre em todos os espaços educacionais? É claro que não. É verdade que todos os professores eles se harmonizam com esse pensamento ou com essa ideia dessa professora cansada que aparece aí e que mecanicamente está ajustando o seu aluno para o mercado? É claro que não. Mas é preciso que se entenda que esse quadro se repete em muitos espaços educacionais pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Não é simplesmente uma questão do Brasil, é uma questão do mundo, de países subdesenvolvidos e países desenvolvidos também. Então, é preciso que se perceba que a globalização ela aponta, ela valoriza, ela instiga os sistemas educacionais para preparar os professores e os alunos para o campo de trabalho. E isso, como eu já falei para vocês, tem um aspecto positivo e negativo. O positivo, em que sentido? Porque todo sistema educacional, de fato, deve preparar as pessoas para o ganha-pão, para o dia a dia, para sobreviverem, para terem um trabalho específico. E, portanto, a população tem que ter um conhecimento técnico em uma área ou em várias áreas. Entretanto, é preciso ter cuidado no sentido de que o professor ele precisa tomar para si a sua função como educador. Educador no sentido de que ele vai tanto preparar a pessoa para o campo de trabalho, como a globalização exige, mas também vai mostrar para esse aluno que o campo de trabalho não é tudo, que ele não é peça ou não pode ser peça de manobra, que ele não é uma peça fria dentro de uma máquina chamada capitalismo, globalização, mercado e assim por diante. Compete ao professor assumir a sua atitude professoral como educador e dar ao aluno as condições de ser crítico, de ser analítico, de opinar, de dizer o que pensa, para que, tendo ele se qualificado para o campo de trabalho, ele se veja também como sujeito pensante e que age em determinados contextos históricos de uma forma crítica, procurando mudar o sistema no que precisa ser mudado e fazendo as críticas, ponderando a respeito de determinados assuntos na área da economia, da sociedade, do mercado, de acordo com o que a realidade exige dele. A outra questão que nós precisamos perceber é o seguinte: a globalização ela também interfere no financiamento educacional. E aí, lógico, de acordo com a perspectiva de quem analisa, pode ser um aspecto positivo e um aspecto negativo. Bem, vamos lembrar aquilo que eu já ensinei para vocês, já expliquei para vocês. Existem pessoas que acreditam que o Estado tem que ser grande, que o Estado tem que ser enorme, que o Estado tem que prover todas as necessidades da população. Existem pessoas que pensam, que defendem a ideia de que o Estado deve prover para a população todos os recursos, todos os meios
para a educação, por exemplo. Então, todo o sistema educacional tem que ser mantido, tem que ser gerido pelo Estado. E existem pessoas que acreditam que o Estado ele pode ter uma participação na educação, mas essa participação não pode ser total. Porque, para essas pessoas chamadas liberais, o Estado ele também pode delegar à iniciativa privada o direito e a responsabilidade de oferecer também a educação à nação, ou às pessoas, ou à população. No caso do Brasil, nós temos tanto a educação no sistema público, como temos a educação no sistema privado. E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos que a população mais pobre ela está no sistema público de educação, pelo menos até a educação básica. No ensino superior, esse polo ele muda, né? E na escola privada, no sistema privado, na educação básica, está predominantemente, podemos assim dizer, né, as pessoas das classes mais abastadas da sociedade. Então, considerando a importância do estudo, da qualificação para o campo de trabalho, considerando que a globalização, que o capitalismo tem a necessidade de pessoas que tenham conhecimento na leitura, na ciência, na tecnologia, esse capitalismo, essa globalização, não sobrevive sem a educação. Existem aqueles professores, aqueles teóricos que afirmam categoricamente de que o capitalismo ele sobrevive e ele exige a idiotização das pessoas, a desqualificação na educação das pessoas, de que o capitalismo e de que o liberalismo deseja que as pessoas não estudem. Isso é uma visão, minimamente, podemos dizer assim, pelo menos, muito aquém da realidade, infantil a respeito do capitalismo e do liberalismo. Por que eu digo isso? Porque o capitalismo depende necessariamente da tecnologia, do conhecimento, da ciência. E para que a ciência e a tecnologia se desenvolva, é preciso haver processos educativos preparando as pessoas para isso. E como é que a globalização viabiliza isso? Em países que a oferta da educação, por exemplo, superior, ela é uma oferta que não alcança a necessidade de toda a população. Então, a influência do capitalismo, a influência do liberalismo, a influência da globalização nos sistemas educacionais se encontra de tal sorte no qual o sistema educacional público ou o Estado oferece bolsas para que os jovens eles possam estudar, ir para o ensino superior privado, enquanto esses não teriam condições de ir para o sistema público de ensino. Então, nós temos aí o FIES, nós temos aí o ProUni, nós temos aqui também a Bolsa Universitária, as quais são programas de incentivo à formação superior. O FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar estudantes de cursos de graduação, ou seja, no nível superior. O estudante deve inscrever-se no processo seletivo do FIES e estar regularmente matriculado no curso de graduação, não gratuito. O FIES ele é operacionalizado, gente, pelo FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Quando nós falamos de ProUni, a que nós estamos nos referindo? A este programa chamado Universidade para Todos, que é um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, mas institucionalizado em 2005. E ele utiliza as notas do Enem para dar bolsas de estudo a estudantes das escolas públicas e bolsistas das escolas particulares. Né? O primeiro passo para concorrer à bolsa de estudo do ProUni é participar do Enem. E aí, o que vai ocorrer? O programa utiliza a nota da última edição do exame para selecionar os candidatos. Como, por exemplo, quem vai tentar o ProUni de 2020 precisa ter feito o Enem de 2019. O Ministério da Educação exige uma pontuação mínima para dar as bolsas a estes estudantes.
E a nota mínima é 450 pontos. Ou seja, o aluno tem que fazer o Enem e alcançar pelo menos esta nota. Quando nós falamos, então, da Bolsa Universitária, nós estamos falando de uma política pública educacional específica de Goiás, mediado pela OVG. O programa Bolsa Universitária foi criado em 1999 e beneficia estudantes universitários menos favorecidos socialmente e economicamente, custeando mensalidades em instituições de ensino superior credenciadas pela OVG. A bolsa parcial é destinada a estudantes com renda bruta familiar mensal de até 6 salários mínimos. O benefício parcial ao bolsista ingressante é de 80% do valor da mensalidade. Após o segundo semestre do recebimento do benefício, o repasse será calculado conforme o desempenho acadêmico do último semestre. Então, não é uma bolsa entregue de uma forma indiscriminada. Essa bolsa universitária, ela exige que o aluno ele responda positivamente a esse auxílio, a esse estímulo à continuidade da formação acadêmica e o preparo para o campo de trabalho. A Bolsa Integral beneficia universitários de renda bruta familiar de até 3 salários. Observa, 3 salários mínimos. O programa paga o valor total da mensalidade, desde que não ultrapasse o valor teto de R$ 5.800. Para manter a Bolsa Integral, o estudante precisa alcançar a média 8. Vejam, essas políticas educacionais, elas apontam exatamente para a estratégia, quer seja do governo estadual, como do governo federal, para oportunizar a população a estarem minimamente ajustado ou qualificado para o campo de trabalho, possibilitando que a educação no Brasil não fique estagnada, mas desenvolva-se, cresça-se, aprofunde e esteja naquele padrão mínimo de educação quando nós olhamos as esferas internacionais, visto que hoje o Brasil ele não vive isolado do mundo. O Brasil vive nessa chamada aldeia global. E nessa realidade da globalização, nessa realidade de um capitalismo globalizado, que exige pessoas qualificadas para o campo de trabalho, o Brasil tem que oferecer uma estrutura educacional que aponte para o mercado exterior e o mercado interno de que os seus cidadãos, que a sua população está sendo bem preparada para o campo de trabalho, como mão de obra qualificada, para o capital, para as indústrias e assim por diante. Portanto, quando nós falamos de capitalismo, globalização, quando nós falamos de educação, nós percebemos que esses três vocábulos estão completamente imbricados e hoje é impossível nós falarmos sobre educação sem falarmos de capitalismo, educação e excluirmos a globalização, globalização e excluirmos o capitalismo. Essas três realidades históricas elas se imbricam e o atual sistema educacional no Brasil sofre influências diretas dos interesses capitalistas e dos interesses globalistas. E isso necessariamente é um aspecto negativo? Certamente que não. Isso tem aspectos positivos e negativos, competindo exatamente aos sistemas educacionais e o professor problematizar toda essa questão, oportunizando para os alunos não somente a formação para o campo de trabalho ou a formação acadêmica, mas a formação para a cidadania. Este é um dos tópicos que nós vamos debater mais à frente. Por enquanto, para essa videoaula, nós terminamos falando sobre essa questão do financiamento e numa próxima aula nós trataremos outros assuntos referentes à globalização e à educação. Até lá, gente! Até a próxima aula!